Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 8. Aula 2. Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada falamos sobre reciclagem. Então, decidi trazer algumas opções de objetos que podemos fazer a partir de materiais reaproveitados. Usei a internet para pesquisar esses objetos e trouxe algumas opções. Mas sabe que eu fiquei surpresa? Pois tem muita coisa que pode ser feita. Hoje, trouxe apenas 3 possibilidades de objetos. Um jogo de damas, feito com tampinhas de refrigerante e papelão, muito fácil de construir e que vocês podem até personalizar para ficar ainda mais bonito, com a cara de cada um de vocês, certo? Uma outra possibilidade é construir o brinquedo chamado Vai Vem. Ele é feito com garrafa PET, barbante e argolas. Um jogo bem antigo. Eu brincava muito com ele quando eu era criança, sabiam? O objetivo desse jogo é mexer a garrafa de um lado até o outro. Ela não pode parar no meio do caminho. Vou fazer. A terceira opção de objeto construído através de coisas que seriam jogadas no lixo é para decorar a casa. Ou, quem sabe, até dar de presente. Podemos transformar o lixo em coisas lindíssimas. Vocês acreditam? É verdade. Um exemplo disso é que podemos transformar uma garrafa vazia de vidro em um lindo item de decoração. Podemos pintar, decorar e usá-la como um acessório ou talvez como um vaso de flor bem diferente e bonito. Que tal? Pesquisem e criem muito, pois muitas coisas do que chamamos de lixo podem virar coisas incríveis. Vejam o que no lixo de vocês pode ser reaproveitado e ponham mãos à obra. Criem brinquedos, objetos de decoração, jogos. Várias são as possibilidades. Correção do dever de casa. Nossa lição trata de higiene. Vocês já leram em casa, estão cientes do texto, não é mesmo? Então vamos mergulhar nesse texto. Leitura. O que vemos aqui? O título quer dizer higiene. E qual é o autor desse texto? O texto tem autor? Não tem. Mas então de onde vem o texto? Quem escreveu? Muito bem, o texto quer dizer higiene foi retirado do Aurélio com a Turma da Mônica. E o que significa o Aurélio da Turma da Mônica? Alguém sabe o que é o Aurélio? Isso mesmo. Aurélio é o nome de um dicionário. Na verdade, é o nome do dicionário e do autor do dicionário. Caldas Aulete, Aurélio Buarque de Holanda, Antônio Weiss, Carolina Michaelis. Esses são alguns dos autores dos dicionários mais conhecidos da língua portuguesa. E os dicionários ficaram com o nome deles. Caldas Aulete, esse era português, mas a nossa língua é a língua portuguesa, é igual. Aurélio Buarque de Holanda, Antônio Weiss, esses dois são brasileiros. Carolina Michaelis, esta também era portuguesa. Antigamente, os dicionaristas faziam um trabalho sozinhos ou com poucos ajudantes. Hoje, são grandes empresas que fazem isso. E os dicionários aparecem em várias formas, não apenas em formas impressas. E fazem dicionários como esse, da Turma da Mônica, usando personagens conhecidos do leitor. E onde esse dicionário foi publicado? Por qual editora? Em qual ano?
O Aurélio com a Turma da Mônica foi publicado no Rio de Janeiro pela editora Nova Fronteira em 2003. Muito bem. E em qual página do Aurélio com a Turma da Mônica podemos encontrar o texto que vamos ler na lição 8? Exatamente. Dentro do Aurélio com a Turma da Mônica, podemos encontrar o texto Quer dizer higiene, na página 34. E vocês perceberam mais alguma coisa importante na página 100? Ilustração. O texto tem uma ilustração. Um homem tomando banho de espuma em uma banheira roxa. Por que será que essa imagem foi escolhida para estar junto com esse texto? Porque o texto fala de higiene e tomar banho é um hábito de higiene. Muito bem, Beto. A palavra higiene já aparece logo no título do texto. E nós já sabemos o que ela significa. Como podemos definir a palavra higiene? Vamos usar nossa referência? Tipos de definição. Vocês já conhecem esse quadro, não é mesmo? Os diferentes tipos de definição. E vejam que coincidência. Aí está definida exatamente qual palavra? Dicionário, não é mesmo? Vamos ler? O que é? Dicionário, um livro que contém definições das palavras. Como é? Um livro grande que organiza as palavras em ordem alfabética. Opa, ordem alfabética. Esse aqui não está em ordem alfabética. Bem observado, Alfa. No início desta aula, eu falei que hoje em dia há diferentes tipos de dicionário. A definição aqui é do dicionário convencional, tradicional. Existem outros tipos de dicionário. Esse dicionário do Aurélio com a Turma da Mônica é um pouco diferente. Ele está mais para uma enciclopédia. A enciclopédia é organizada por assuntos. E geralmente os assuntos estão em ordem alfabética. Mas agora já temos duas boas definições de dicionário. Um livro que contém as definições das palavras. Um livro grande que organiza as palavras em ordem alfabética. E se olharmos a palavra higiene no dicionário, o que vamos encontrar? Vamos procurar no dicionário? Vou olhar aqui no tablet. Vejam o que eu encontrei. Higiene. Substantivo feminino. 1. Parte da medicina que visa a preservação da saúde e ao estabelecimento das normas e preceitos para prevenir as doenças. 2. Conjunto de condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde. Limpeza, asseio. Qual dessas definições está relacionada com este texto nosso? Isso mesmo, a segunda definição. Os hábitos que levam ao bem-estar e à saúde. Limpeza, asseio. E essa definição diz o que é um conjunto de hábitos e para que serve. Saúde, bem-estar, limpeza. Mas e a outra definição também serve? Ela também nos serve. O que nós sabemos sobre higiene vem dos estudos da medicina, das pessoas que estudam como preservar a saúde. Parte da medicina que visa a preservação da saúde e ao estabelecimento das normas e preceitos para prevenir as doenças. Então, agora que vocês já viram tantas definições, o que quer dizer higiene? São os hábitos de cuidado para preservar nossa saúde. São hábitos de limpeza. Muito bem, meninos! Vocês já ouviram muitos mitos. Vocês conhecem vários deuses gregos. Mitos eram maneiras de aprender e ensinar. Histórias inventadas que misturavam deuses e homens. Eram como as fábulas. Continham verdades e ensinamentos. O que sabiam eram as histórias. O que não sabiam eram os mitos. Eles criavam explicações. E aí entravam os deuses com suas guerras, suas intrigas, suas fofocas.
suas ações boas e más. Dessa forma, as pessoas iam aprendendo o que fazer e o que não fazer. Imaginem quantas pessoas morriam sem saber por quê. E podia ser simplesmente por falta de higiene. E não vai me dizer que existe um deus da higiene? Ou uma deusa, dessas que aparecem desenhadas nos sabonetes e perfumes. É mais ou menos por aí. Vou compartilhar com vocês só um pedacinho dessa história. A palavra higiene vem da língua... Latim, deve ser do latim. Mas esta não veio. Veio do grego. O grego era falado antes do latim. Hygienos. Deusa Hygia. A palavra em grego é hygienos. Parece com higiene, não é mesmo? Essa palavra vem da palavra Hygia. Hygia era o nome da deusa. Parece com Lígia. Hygia era a deusa protetora da saúde e da limpeza. A deusa era usada pelos gregos para ensinar às pessoas os hábitos de higiene. Hoje em dia, nós não usamos mais os deuses para isso. Nós usamos os mortais. Os professores, por exemplo. Muito bem, Alfa. Os professores, os livros, os dicionários, as enciclopédias, a turma da Mônica. A ideia é sempre a mesma: usar pessoas que são conhecidas ou que têm autoridade para apresentar as ideias importantes de maneira simples e clara, para todo mundo entender. Mas então, o Cascão não entendeu nada. Ele precisa ler o Aurélio com a turma da Mônica, página 34. Mande uma carta para ele, Beto. Quem sabe ele aprende. Mas vamos ao nosso texto. E aqui, que tipo de definição é essa? Isso é uma definição? São exemplos, o que a gente joga fora, o que queremos jogar fora, o que não serve para mais nada, o que sobrou daquilo que a gente usou e não quer mais. Todos são exemplos do que chamamos de lixo. E podemos ler essa página de baixo para cima. Lixo, sujeira, sujo, limpo. O lixo a gente conhece, o que não presta mais. Lixo cria sujeira. O que tem sujeira está sujo. O que não é sujo é limpo. E agora, qual será a próxima palavra? Vamos ver como ele define? Estão observando o que é um texto bem escrito? Que o leitor fica curioso. Fervido. Este verbete é mais longo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Será que também é engraçado? O que você acha? Ah, você já leu, não é mesmo? Então vamos ler juntos. Fervido é a palavra que a gente usa para dizer que o leite ou a água foram ao fogo dentro de uma panela, chaleira, leiteira, pote ou lata. A água e o leite e outros líquidos fervem quando estão muito, muito quentes e começam a fazer borbulhas. O leite, quando ferve, sobe na panela. Quando a água ou o leite fervem, se neles houver bactérias, elas morrem. Tá bom, é engraçado. Uma forma diferente de definir. Mas vamos ver o que podemos aprender aqui. Eu vou dizer com as minhas palavras. Fervido. Palavra para indicar o processo de ferver. Indicador. Calor, borbulhas, sobe na panela. O que tem a ver com a higiene? Mata as bactérias. Vocês observaram que na brincadeira esse texto ensina muita coisa? Fervida é uma palavra que indica o processo de ferver. Mas o que é ferver?
É o que observamos quando algo está muito, muito quente. Saem borbulhas. Se é leite, ele sobe na panela. E quem aqui vai me explicar esses fenômenos? Por que saem borbulhas? E por que o leite sobe na panela? Mas isso é da aula de ciências, professora. Não. Isso é do texto. Texto é texto. Se está aí, é da nossa aula. Ou vocês acham que o Aurélio escreveu isso dessa forma só para a gente achar engraçadinho e ficar sem entender? Vamos lá. Por que a água borbulha? Estados da água. Já estudamos isso. Sólido, líquido, gasoso. Se esquenta muito, vira gasoso. Perfeito, Alfa. Você descreveu muito bem. O calor muda o estado da matéria. O líquido se transforma em gás. Primeiro forma a bolha. Depois a bolha se transforma em gás e se mistura com os gases que existem na natureza, o ar. E o que acontece se deixarmos a água ferver durante muito tempo? Mata as bactérias, mas pode ser pior. Seca a água, pode até explodir a panela, pegar fogo no cabo, um perigo. Vocês estão sabendo de tudo. Agora o leite. Por que o leite sobe na panela ao ferver? Não faço a menor ideia. Deve ter a ver sei lá, eu acho que eu faltei a aula nesse dia. Vamos entender isso bem entendido. O leite é um líquido. Portanto, parte do leite é formado por água e parte por outros elementos, gorduras, proteínas, sais minerais. Colocamos o leite para ferver. A água, portanto, vai ferver. E nós já sabemos que quando a água ferve, ela evapora. Exatamente. Mas tem um problema. A panela está tampada? É isso? Não. Tem um problema maior do que esse. O leite forma uma camada de gordura na parte de cima. Essa parte de gordura não deixa as bolhas sair. Entendi. E aí elas vão ficar empurrando essa camada. Bingo! Vão empurrando até derramar. E a água escapa. É mais ou menos assim. As bolhas não conseguem arrebentar e levantam essa capa de gordura. Se bobear, derrama tudo. Entenderam? Viram como um texto bem escrito faz a gente pensar? Mesmo levando na brincadeira. E quando vocês leram isso em casa, pensaram nisso? Estão vendo como é importante ler com atenção, ter curiosidade? E vir na aula também. Tem coisa que a gente não aprende sozinho. Por isso a gente tem essa professora que sabe das coisas. Filtrada. Filtrada é a água quando passa pelo filtro. Filtro é um objeto por onde a gente faz a água passar. As sujeirinhas da água vão ficando no filtro e a água sai limpa do outro lado. E aqui, o que aprendemos? Isso mesmo, filtrar é passar pelo filtro. O filtro segura a sujeira e a água sai limpa do outro lado. Portanto, filtrar significa limpar, tirar a sujeira. E? Já sei. E como é que o filtro filtra? Exato. Essa pergunta ficou sem resposta, não é mesmo? E quem de vocês pode me dizer como o filtro filtra? O que o filtro faz para segurar a sujeira da água? Isso mesmo, existem várias maneiras. Filtrar significa separar. O filtro separa as partículas maiores, deixa passar só o líquido. Existem diferentes tipos de filtros. Depende do que queremos filtrar. Saudável. Saudável é o nome que a gente usa para dizer que uma comida ou outra coisa é boa para a saúde. Saudável também serve para dizer que alguém está com saúde.
bom para a saúde, pessoa com saúde. Está claro para todos? A palavra saudável vem da palavra saúde. Mas por que a palavra saudável está num texto sobre higiene? Puxa, professora, cada pergunta, como a gente pode saber? Mas a gente pode pensar, igual ao Aurélio, uma palavra leva para outra. O que a palavra saudável tem a ver com higiene? Você já encontrou o fio da meada? Exato! Lembrou-se da deusa Ígia? Isso mesmo! Fazemos higiene para ter saúde, para ficarmos saudáveis, para evitar doenças. Saudável e higiene andam juntos. Higiene nos ajuda a ficar saudáveis. Uma pessoa saudável tem bons hábitos de higiene. Cáries. E aqui temos a definição desta palavra. Cárie ou cáries. A cárie é a mancha ou o buraco que fica no dente. A bactéria estraga o dente. O que aparece é o estrago, a cárie. O dente fica fraco, precisa ser tratado. Bactéria. Bactéria. Essa palavra aparece sempre que falamos sobre lixo. Estava lá no texto também. O que bactérias têm a ver com o lixo? O que a higiene tem a ver com bactérias? Vejam o que eu preparei para vocês. São tipos diferentes de definição. Elas nos ajudam a entender melhor o que são as bactérias. Existem bactérias do bem e do mal. Vamos ler com atenção. Eu já escrevi para ficar bem fácil de entender. Vejam no quadro. Bactéria. O que é? São micro-organismos vivos. Micro significa pequeno, muito pequeno. O que fazem? Atacam outros micro-organismos. Podem impedir o desenvolvimento de outras bactérias, protegendo o organismo, ou podem atacar outras partes do corpo. Para que servem? Ajudam na digestão, produção de remédios e vacinas. Viram quão importantes são as bactérias? Mas o que as bactérias têm a ver com higiene, com lixo? Exatamente. A sujeira e o lixo são lugares ideais para as bactérias se reproduzirem. Se acumular lixo até debaixo da unha, o bichinho vai se divertir. Por isso, precisamos cuidar muito da nossa higiene pessoal, da limpeza da nossa casa, da limpeza das ruas, da limpeza da escola. Não basta cada um cuidar do próprio nariz, não é mesmo? Vamos ver o que mais podemos aprender desse texto. Sujeira. São restos. É aquilo que sobrou e ficou onde a gente não quer mais ou que foi parar em outro lugar onde a gente nunca quis. É o que mancha a roupa. É a lama do sapato que fica espalhada no chão de casa. É o lixo. Nessa definição que acabamos de ler, a palavra sujeira aparece como o que sobrou, mancha, e o mesmo que lixo. Mas sujeira realmente sempre é lixo? Não, porque uma sujeira em uma roupa não é lixo. Uma sujeira em uma parede também não. Muito bem. A sujeira pode ser lixo, como por exemplo, um lixo no chão é uma sujeira, mas não necessariamente a sujeira é lixo sempre. Por isso que na definição aparecem 3 tipos de sujeira. A que sobrou, a que mancha e a que definimos como lixo. E lixo também é definido no texto. Agora chegou a nossa vez de criar definições. Vamos preparar definições para colocar num dicionário. Nosso assunto é lixo. Que palavras nós vamos definir? Lixo, coleta seletiva, reciclagem, lixeira. Boas palavras.
todas relacionadas com o nosso assunto. Mais alguma? Lixo orgânico, lixo inorgânico. Já temos um bom conjunto de palavras. Vamos usar tipos diferentes de definição. Nós vamos definir a palavra e vamos dizer o tipo. Vocês se lembram dos tipos? Esses são os tipos. O que é, para que serve, exemplos, etc. Vamos ver o que vocês já sabem. Hoje nós vamos definir com as palavras de vocês. Vamos definir primeiro tudo que tem a ver com o lixo, depois as outras palavras. Palavra, definição, tipo. Lixo. Restos. Lixo são restos. Lixo. Lixo são restos. E que tipo de definição é esta, Alfa? O que é? Eu disse o que é o lixo. Lixo. Lixo são restos. O que é? Beto, lixeira. Lixeira, objeto de madeira, plástico ou metal, onde colocamos o lixo. Muito bem, Beto. E que tipo de definição é essa? De que é feito? Para que serve? Lixeira. Objeto de madeira, plástico ou metal, onde colocamos o lixo. De que é feito? Para que serve? Agora temos uma definição de lixo orgânico e inorgânico. Nós já ouvimos essa palavra. Orgânico tem a ver com organismo. Deve ser resto de comida. Orgânico tem a ver com organismo, organismos vivos, plantas, animais, seres vivos. E inorgânico é o que não tem vida. Mas por que isso é importante na hora de falar em lixo? Isso mesmo. O que é vivo vai se decompor. Dá mau cheiro, atrai mais bicho, pode causar doença. Nós separamos o lixo orgânico do lixo inorgânico porque eles oferecem diferentes riscos. E por que eles vão ser tratados de maneira diferente? Vamos colocar nossas definições no quadro? Lixo orgânico, formado por matéria viva, carnes, restos de comida. Lixo inorgânico, formado por objetos de metal, madeira, plástico. Levam mais tempo para se decompor. E que tipo de definições são essas? Isso mesmo, de que é feito. Exemplos. Fizemos o mesmo para as duas definições. Para a coleta seletiva, vamos dar uma definição dizendo como funciona. Quem me ajuda? Ótimo! Vamos nessa. Vou repetir com as minhas palavras. Coleta seletiva consiste em separar os lixos de acordo com seu tipo. E já sabemos o tipo de definição, como funciona. Falta definir a palavra reciclagem. Vamos definir usando o tipo de definição o que faz. O que faz a reciclagem? O que fazemos quando reciclamos um material? Vamos lá. Reciclagem permite reaproveitar um material já usado para fazer outro. Muito boa definição. Vamos anotar? Viram como ficou o nosso quadro? Vários tipos diferentes de definição, não é verdade? Mas por hoje vamos ficar por aqui. Resumo da aula. Nesta aula de hoje, aprendemos 3 coisas muito importantes. Primeiro, nós vimos como um texto divertido pode ensinar. Como ele nos provoca para pensar, para aprender mais. Segundo, aprendemos muito a respeito de higiene. O que é higiene? O que significa ser saudável? Como o lixo prejudica a saúde? Como os micro-organismos agem? O que são bactérias? E em terceiro lugar, aprendemos os diferentes tipos de definição. Como definir de diferentes formas. Definir com precisão nos ajuda a entender com clareza.
a pensar com clareza e a escrever cada vez melhor. Dever de casa. Livro B, página 101, exercícios 2 e 3. Página 102, exercícios 4, 5, 6 e 7. Esses exercícios são muito interessantes. Caprichem! Quero ver na próxima aula, hein? Até lá! Fiquem todos bem, se cuidem, tenham muita higiene.